Olá, meu nome é Isabela Budimanta, eu sou editora de cardiologia do portal e hoje vamos falar sobre TAV ou cirurgia para tratamento da estenose aórtica. Os pacientes com estenose aórtica importante são aqueles que têm gradiente transvalvar aórtico médio maior ou igual a 40 mm de mercúrio ou velocidade do jato aórtico maior ou igual a 4 metros por segundo e costumam ter a área valvar menor que 1 cm². Em quadros muito importantes, eles podem ter gradiente médio maior ainda, alcançando valores maiores que 60 mm de mercúrio. Esses pacientes têm indicação de intervenção sempre que apresentarem sintomas, sendo a apresentação clássica a dispneia, angina ou síncope. Nos pacientes assintomáticos, existem algumas características de alto risco que podem ser consideradas como indicação de intervenção. Fração de ejeção menor que 50%, indicação de cirurgia cardíaca por outro motivo, gradiente transvalvar aórtico muito alto com baixo risco de complicações de intervenção, baixa tolerância ao exercício ou queda da pressão arterial no esforço, ou ainda rápida progressão da doença, quando ocorre aumento na velocidade do jato aórtico de 0,3 ou mais por ano. Atualmente, existem duas modalidades de tratamento. A cirurgia cardíaca, na qual se faz a troca valvar por prótese biológica ou mecânica, e o implante valvar aórtico transcatéter, conhecido como TAV. A cirurgia é um tratamento já bastante consolidado, realizado há muitos anos e com bons resultados no curto e longo prazos. Porém, existem algumas complicações associadas ao procedimento, tanto no intra quanto no pós-operatório, e alguns pacientes que têm risco alto de morbimortalidade podem não ser candidatos a esse tipo de procedimento. Esses pacientes são os que apresentam alto risco cirúrgico pelo score STS ou por outros critérios, como a presença de fragilidade, outras comorbidades relevantes, aorta em porcelana ou alterações torácicas como as decorrentes de radiação ou cirurgias prévias. Então, há alguns anos, para os pacientes com contraindicação à cirurgia, surgiu a TAV, um procedimento bem menos invasivo, realizado geralmente pela via transfemoral, que coloca uma prótese autoexpansível ou expansível por balão. O tipo de prótese a ser escolhido depende de algumas características do paciente e do centro onde será realizado o procedimento, já que o sucesso também depende da disponibilidade de material, experiência do centro e treinamento do operador. Os estudos iniciais mostraram bons resultados, com melhora de sobrevida e de sintomas no longo prazo, além de, no curto prazo, levar a menor ocorrência de fibrilação atrial, menos sangramento e insuficiência renal quando comparado à cirurgia. Então, passou-se a avaliar TAV em pacientes de risco cirúrgico intermediário e, mais recentemente, de baixo risco. Porém, este não é um procedimento isento de riscos, já que pode ter complicações como arritmias com necessidade de marca-passo definitivo, regurgitação paravalvar com insuficiência aórtica. Existem alguns pré-requisitos para sua realização, como a ausência de características anatômicas de alto risco, como as alterações de raiz aórtica, ósseo da coronária muito baixa, válvula bicúspide muito calcificada e calcificação grave da via de saída do ventrículo esquerdo. Além disso, algumas contraindicações relativas são a expectativa de vida menor que 12 meses, baixa probabilidade de melhora da qualidade de vida após o procedimento por conta de outras comorbidades presentes, presença de outras doenças valvares importantes, endocardite ativa e alto risco de obstrução do ósseo da coronária. Então, como optar por um procedimento ou outro? A decisão deve ser sempre individualizada, de acordo com as características da instituição que fará o tratamento e das características do paciente. Alguns fatores que favorecem a cirurgia são a idade menor que 75 anos, outra indicação de cirurgia cardíaca, preferência por prótese mecânica e alteração anatômica que torna a TAV de alto risco. Já os fatores que favorecem a TAV são idade de 75 anos ou mais, possibilidade de acesso transfemoral, risco cirúrgico aumentado e sexo feminino. Na prática, caso o paciente apresente contraindicação à cirurgia ou tenha risco cirúrgico extremo, com mais de 50% de chance de morte ou complicações graves, ele deve ser avaliado para a possibilidade de TAV transfemoral do ponto de vista anatômico. Caso não seja possível, deve-se avaliar o risco e o benefício do acesso alternativo para TAV, que tem maior chance de complicações. Caso o risco seja muito alto, esses casos devem ser mantidos em tratamento clínico ou paliativo. Caso o risco cirúrgico seja alto, o paciente deve ser avaliado para a TAV e, se possível, esse procedimento deve ser realizado. Caso não seja possível, deve-se avaliar o risco e o benefício da cirurgia de troca valvar versus TAV por acesso alternativo.
Já quando o risco cirúrgico é intermediário, deve-se avaliar se a TAV transfemoral é possível e se há ausência de características anatômicas de alto risco, como as alterações da raiz da aorta, altura do ósseo da coronária, válvula bicúspide muito calcificada e calcificação grave da via de saída do ventrículo esquerdo. Caso não haja essas alterações, recomenda-se a TAV transfemoral. Caso haja, recomenda-se a cirurgia de troca valvar aórtica. E se houver contraindicação relativa à cirurgia, deve-se avaliar a possibilidade de via alternativa para a TAV. Por fim, em casos com risco cirúrgico baixo, a escolha ideal é incerta e geralmente avalia-se os seguintes critérios. Se presentes idade maior ou igual a 65 anos, se TAV transfemoral é possível, válvula aórtica com 3 folhetos e se há ausência de características anatômicas de alto risco. Caso esses 4 critérios estejam presentes, recomenda-se TAV transfemoral. Caso não, recomenda-se cirurgia de troca valvar. No caso dos pacientes assintomáticos com características de alto risco, o tratamento deve ser indicado de forma individualizada. Mas, de maneira geral, caso o risco seja intermediário ou alto, favorecemos a TAV. E caso o risco seja baixo, a cirurgia. Porém, isso ainda não é definitivo, já que a maioria dos estudos excluiu esses pacientes. Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima!